Esses dias eu estava pensando sobre o pessimismo dos nossos tempos modernos e o fim da Idade Média, né? Eu tô lendo um livro, estava lendo um livro sobre esse assunto. Eu fiz até um Reels que deu muito certo, esse Reels sobre o fim da Idade Média e as semelhanças com o nosso tempo, sabe? E pensando sobre esse assunto, né, eu queria fazer esse vídeo falando um pouco sobre como, de fato, pode ser que o mundo realmente esteja indo pro caralho, mas você não precisa ir junto com ele, né? E isso não vai ser um papo de faz o seu e o resto que se foda, isso vai ser um papo de analisar um pouco o que está acontecendo, o que acontece na internet, o que acontece com esse ciclo de notícias e de atenção e da forma com que a gente reage em relação às coisas e como a gente pode escapar desse ciclo que gera um mundo exterior nosso, né, um ambiente na nossa vida mais negativo e mais improdutivo para nossa vida, né, que nos leva para um caminho pior, para uma qualidade de vida pior, tá certo? Então, cara, eu desenhei aqui um ciclinho, eu desenhei aqui como que eu vejo acontecendo esse negócio na internet, e isso é uma coisa que eu vou percebendo já há anos. Eu tô, porra, cara, só de criar conteúdo na internet já são o quê? Quase 6 anos por aí. O canal do YouTube, inclusive, agora a gente tá quase chegando a 4 anos de canal. Puta que pariu, viu? Que doideira, cara. 4 anos de canal. Que loucura. E não imaginei que eu fosse durar tanto, tá ligado? Isso eu venho observando há muito tempo, né? Pô, eu tenho 23, então apesar de eu ter memória de como que era o mundo antes da internet, eu passei uma boa parte da minha vida mais consciente, assim, adolescência, fim de adolescência e a vida adulta até o momento na internet. Então isso é uma coisa que eu consigo observar com clareza, sabe? Pra mim é muito óbvio ver isso, assim. Então primeiro você tem eventos negativos, sabe? Esses eventos negativos, eles chamam a atenção. Eles chamam a atenção porque talvez por motivos evolutivos, sabe? Talvez por motivos históricos, talvez por motivos de como a gente funciona biologicamente, sabe? Então se você tá mais atento ao seu redor e as coisas que podem ser problemas pra você, você aumenta a sua chance de sobrevivência, sabe? O soldado paranoico, ele sobrevive mais tempo na guerra, entendeu? O soldado que tá muito confiante, né? Ele vai o quê? Ele vai pisar na mina terrestre porque ele não tava prestando atenção no chão e notando que talvez pudesse ter alguma coisa errada ali, entendeu? Eu tava lendo também outro dia o Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han aí, que eu acho que esse é o nome do cara. Eu sempre esqueço o nome dele. Eu tava lendo lá, Sociedade do Cansaço, depois de muito me recomendarem, sabe? Eu tô fazendo inclusive a série de Clube do Livro aqui do canal, nas lives de terça-feira, falando sobre esse livro, tá rolando agora, então vai lá e dá uma olhada toda terça-feira à noite. A gente fala sobre um capítulo desse livro. E ele fala lá que o multitarefas, né, você fazer várias coisas ao mesmo tempo, esse fenômeno moderno de você tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ele é, na verdade, um retrocesso na nossa forma de viver. Porque você conseguir focar em uma coisa só, você conseguir focar em contemplar alguma coisa, por exemplo, o exemplo que ele dá, uma vida contemplativa, ela não pode acontecer num ambiente hostil. Se você está sempre se preocupando com a sua sobrevivência, com possíveis ameaças, com possíveis predadores, cara, você não consegue parar e sentar na frente de um rio e contemplar o rio, entendeu? Então essa forma, essa fazer várias coisas ao mesmo tempo, prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, ele é um retrocesso na nossa forma de ver o mundo. É uma volta a um estado primitivo de nós mesmos, sabe? Então, esse evento negativo chama mais atenção. E ao chamar mais atenção, como a gente não tem nunca a história completa, a gente nunca tem todos os fatos concretos que se apresentam numa situação, a gente só tem fragmentos da realidade que a gente observa por notícias e por Instagram e pelo que as pessoas gravaram na cena. O máximo que a gente consegue fazer é especular. O máximo que a gente consegue fazer é teorizar sobre aquele evento que aconteceu e tomar lados. É muito simples. Se você depender do lado que a pessoa ela pende, né, talvez politicamente ou ideologicamente, ela vai pender para um lado ou para o outro de algum evento que aconteceu no mundo, por exemplo. Mas os dois estão trabalhando não sobre o evento que aconteceu no mundo realmente, mas sobre as especulações que elas têm em relação a esse evento. Então, essa tomada de time, essa tomada de opinião, ela já é uma opinião que na raiz ela já nasce problemática, ela já nasce errada, ela já nasce incompleta, porque você não tem o cenário todo que está acontecendo, certo? Isso faz com que as pessoas, que exista um aumento da neurose no mundo, assim, no ambiente da internet no geral, pega qualquer post que você vê de pessoas, até de pessoas mostrando coisas legais, assim, pessoas mostrando coisas felizes, e os comentários é a galera brigando,
E é muito nítido que tá todo mundo, o tempo todo, não importa o conteúdo, tem gente brigando na porra do comentário, entendeu? Quando você tá sempre sendo exposto a isso, você vai criando uma neurose, assim, você vai criando uma doideira na cabeça, tipo, porra, tá todo mundo querendo se matar o tempo todo. As pessoas não estão todas brigando, tem eu e tem os meus inimigos que estão do outro lado dessas telas, e eles são todos malucos e querem me matar. Essa é a neurose que vai criando, mesmo que seja inconsciente, mesmo que seja ridículo quando você fala em voz alta, é isso que tá acontecendo, cara. Tá ficando maluco. Né? Você tá com o passar dos dias, você vai ficando mais ansioso, mais pessimista, mais neurótico, mais depressivo, niilista. Isso faz com que você foque demais na negatividade das coisas. E esse foco na negatividade faz com que você veja mais eventos negativos, e isso repete a porra do ciclo de novo, né? Então você tem eventos negativos que geram especulações e tomadas de lado, que geram brigas e aumentos da neurose, que geram foco na negatividade, e por último, fazem com que você veja mais eventos negativos. E o problema não é nem que, tipo assim, só que você não consegue resolver essas coisas. Tipo, tem esse argumento, eu entendo esse argumento, né? Tipo, eu concordo com esse argumento. Não adianta você ficar se preocupando com coisas que acontecem do outro lado do mundo, porque você não consegue fazer nada sobre elas, né? Eu não acho, exatamente, eu não acho que a resposta seja uma ignorância total, entendeu? Eu não acho que a resposta seja mandar todo mundo se fuder e fazer só o seu, né? Eu não acho que essa seja a solução. Porém, ao passar tempo se preocupando com essas coisas que acontecem e que você não pode fazer nada sobre, você está deixando de fazer as coisas que você poderia fazer para melhorar a vida de outras pessoas e para talvez ajudar o próprio problema que você está vendo, entendeu? Então, tipo, beleza, tá todo mundo preocupado com quando estourou lá o negócio da Ucrânia. Tava todo mundo preocupado com a Ucrânia, cara. Quantas pessoas que realmente foram lá e doaram comida ou doaram dinheiro para alguma ONG que estava ajudando, né? Quantas pessoas realmente fizeram algum esforço de verdade para ajudar a resolver o problema, em vez de simplesmente falar que existe um problema. O que aconteceu recentemente com Maduro, Venezuela, lá os caras explodiu Maduro lá na Venezuela. Cara, eu vi muita gente que tava reclamando por reclamar. Eu acho que a maior parte do movimento que eu vi, inclusive na internet, era gente reclamando por reclamar. Tipo assim, o cara não tava pedindo nada especificamente. Ele não tava reclamando de nada especificamente, assim. Ele não tinha uma solução, ele não tinha uma ideia, ele não tinha uma proposta. Era só pelo prazer de reclamar. É só porque, tipo assim, qualquer coisa que os Estados Unidos fizer é ruim, logo eu preciso reclamar desse evento. E não tô falando se tá certo ou errado, cara, mas você percebe o nível de doideira que isso chega? Tipo, ok, então o que a gente faz? A gente bota o ditador de volta ali ou a gente continua... Beleza, aconteceu, beleza, foda. Nossa, hein? Todo mundo, né? Acontece o bagulho, não. Como ousam os Estados Unidos interferir em outro país, não sei o quê. E aí? Qual que é o próximo? O que fazemos em relação a isso, sabe? Então, se torna um negócio de você reclamar por reclamar. Se torna um bagulho das pessoas, elas não estão nem sabendo... Elas não sabem nem o que elas estão pedindo, assim. Sabe, elas só estão pedindo por alguma coisa e é só uma revolta sem direção, sabe? Então não é nem que você tá só, tipo, que você não consegue fazer nada sobre alguma coisa. É que ao você prestar atenção demais em alguma outra coisa, que você não pode fazer nada sobre, você não faz as coisas que você poderia estar fazendo. Por quê? Porque você, de novo, você cria uma visão de mundo, você tem uma visão mais niilista sobre a vida, você vai criando uma visão mais pessimista e niilista sobre a vida. Essa visão, ela vai... A forma com que você vê o mundo, para que você haja no mundo, você precisa ver ele primeiro, né? A sua visão de mundo, ela informa as suas ações, a sua vontade, as suas ações, as suas decisões. Então, ao ver o mundo de uma forma negativa, você começa a agir de uma forma mais negativa, né? Ao ver o mundo de uma forma mais pessimista, você começa a ser um pouco mais pessimista no seu dia a dia, com as suas ações. E ao fazer isso, você vai criando um mundo exterior imediato, né? Um mundo imediato ao seu redor, um ambiente ao seu redor que é mais niilista, que é mais negativo. Porra, isso é simples, é óbvio, cara. Quando eu falo assim, parece até bobo fazer esse vídeo, mas é isso que acontece com todo mundo, de novo, de novo, de novo. E eu não sou imune a isso. Quando eu passo muito tempo no Instagram, eu consigo perceber que eu tô ficando mais ansioso, que eu tô ficando mais pessimista, que eu tô ficando mais negativo, que eu tô falando sobre alguma outra coisa e vem na minha cabeça ideias negativas, assim, tipo, mas tudo bem, não importa porque o mundo tá não sei o que, sabe? Isso torna o ambiente de todo mundo pior, torna a vida de todo mundo ao seu redor pior. Você tá fazendo um desserviço pra todo mundo ao seu redor, entendeu? E pior, você tá fazendo um desserviço pros outros achando que você tá sendo um cara bom, achando que você tá sendo um justiceiro, achando que você tá fazendo certo. Que é a coisa mais triste ainda.
E aí, nessa de você ter uma visão de mundo e agir de uma forma mais pessimista e mais nihilista, você deixa de ajudar pessoas que você poderia estar ajudando no seu redor, entendeu? Você é menos educado, talvez, com o porteiro. Você deixa de dar esmola pro mendigo. Você ignora a criança pedindo dinheiro no farol. Entendeu? Por quê? Porque, cara, você tá muito na sua cabeça e você tá muito preocupado com coisas das quais você não consegue fazer nada sobre. Não é nem que não te influencia, pode até te influenciar, mas você não tem poder de mudar, entendeu? E se você não tem poder de mudar, o mínimo que você pode fazer é aceitar que existem coisas que você não pode mudar, pelo menos não agora, e começar a trabalhar em mudar as coisas que você pode mudar. Sabe? Eu entendo o argumento de que levantar awareness, né, sobre alguma coisa, levantar o conhecimento das pessoas sobre alguma situação que está acontecendo, é uma coisa boa, né? É importante essas pessoas. Existem pessoas que realmente tem que fazer isso aí mesmo, sabe? As pessoas têm que saber o que está acontecendo. Mas quando você começa a se preocupar demais com isso, você começa a deixar de se preocupar com as coisas que estão ao seu redor, entendeu? E eu acho que muito dessa fonte de sofrimento que vem das pessoas quando elas veem essas notícias negativas é essa ideia, cara, de que você pode criar um paraíso na Terra. Né? Isso aqui é uma coisa que eu sempre acabo voltando. Eu sempre acabo notando, vendo de novo, acontecendo de novo, desculpa. Que é uma ideia de que você pode criar um paraíso na Terra, de que a gente pode recriar o Jardim do Éden. Que se a gente simplesmente tiver o governo certo e a sociedade do jeito certinho e organizar as coisas direitinhos e o sistema econômico não sei o que e o sistema de produção não sei o que, a gente de repente, pum, vai chegar no Jardim do Éden de novo. E a vida vai ser um paraíso e não vai mais existir sofrimento. E se você olha pra história, tem uma coisa que você consegue perceber. Que isso nunca vai acontecer. Por quê? Cara, chame do que quiser. Você pode falar que a gente pode olhar pela questão do pecado original, né? Mesmo que se você não acreditar que foi da forma que é descrito na Bíblia, parece que realmente existe alguma coisa na gente que, porra, que quer ver o bagulho pegar fogo, entendeu? Tem aquela famosa frase do Dostoiévski no Memórias do Subsolo, que mesmo que se nós criássemos uma sociedade ideal onde todos podem sentar embaixo de árvores no sol e comer bolo, alguém ia começar, no terceiro dia alguém ia quebrar alguma coisa só pra ver pegar fogo, sabe? A gente ia destruir tudo aquilo com as nossas próprias mãos só pra ver alguma coisa acontecendo. É quando aqueles cachorros de puxar trenó, que se você amarra eles se você não deixa ele puxar trenó, se você deixa ele quieto num canto, ele vai começar a, tipo, roer a própria perna de tédio, sabe? Então, a gente é um bicho meio escroto mesmo, cara. O ser humano é um negócio meio escroto mesmo, sabe? Todo mundo, entendeu? Mas quando você compra essa ideia de que você pode criar um paraíso na Terra, a depender de quem seja o governante, a ideologia e o sistema de produção que tá, e o sistema econômico, se acabar o capitalismo, se o mundo inteiro for comunista, se não sei o quê, ou se, sei lá, todo mundo acabar o comunismo, cara, sempre vai dar uma merda em algum ponto, sempre vai ter uma merda acontecendo em algum ponto, sabe? Não tem como criar um paraíso na Terra, isso é uma fonte de sofrimento muito foda, que muita gente tem, cara. Não sei se vocês assistiram lá o Vinland Saga, né, o anime. Ele tem uns personagens lá, o Vinland Saga, o Canute, né, que é inspirado num personagem real, Canute o Grande, rei da Dinamarca. E, cara, a ideia dele é essa: eu vou criar um paraíso na Terra para aqueles que não conseguem a salvação. Beleza, o que ele vira de verdade, de fato? Pô, um tirano. Um tirano sanguinário que sai fazendo guerra e conquistando território. É isso, sabe? Então, não existe essa ideia de criar um paraíso na Terra, isso não pode acontecer. Isso é impossível de acontecer, sabe? Pela própria natureza humana, entendeu? Essa ideia de que o ser humano nasce bom, a sociedade corrompe o ser humano, é uma doideira do caralho, entendeu? É uma pessoa que nunca esteve em volta de criança, e não teve mesmo, porque o Rousseau que escreveu essa frase, ele deu 5 filhos dele pra adoção, entendeu? Porque ele não queria lidar, sabe? Ele não criou as crianças dele, ele deu lá por orfanato porque foda-se, entendeu? Então, soltar uma ideia dessa, pô, você nunca viu criança, entendeu? Criança num parquinho, elas começam a se matar daqui a pouco. Porra, você deu 15 minutos, já tem um amiguinho batendo no outro ali, um moleque batendo no outro. Já tem as meninas fazendo bullying com a outra. Porra, cara, o ser humano é um bicho muito escroto e por natureza, e não tem muito o que fazer, entendeu? Pô, sei lá, rezar e pedir perdão. Ao entender isso, né, você pode fazer, né, quando você entende isso, que não é possível criar um paraíso na Terra, você pode fazer a coisa mais poderosa que você pode fazer. Que qualquer um de nós pode fazer. E eu tô chegando à conclusão, e eu tô com essa ideia na cabeça de que
a coisa mais importante que você consegue fazer, o maior superpoder que você pode desenvolver, a coisa mais forte que você pode ter na sua vida é uma visão de mundo ajustada. É uma visão de mundo ajustada para ver a realidade de uma forma que traga mais sentido para sua vida e que te possibilite fazer mais bem para o mundo. Porque quando você ajusta a sua visão de mundo, né? Não, vamos pensar, visão de mundo, visão. Enxergar. Enxergar, os olhos, né? Comumente naquela ditada, eles são a janela da alma. Quando você olha nos olhos de alguém, esses olhos refletem. Você vê o reflexo nos olhos de alguém. Né? Pô, estou vendo uma coisa muito bonita nos seus olhos, madame, o meu reflexo. Entendeu? Você olha nos olhos de alguém, você vê o reflexo. Então o olho é a parte meio que conecta a gente, a nossa mente, com o mundo de fora, sabe? De certa forma, assim, que conecta a nossa alma com o mundo exterior. São a janela da alma. Quando você olha nos olhos de alguém, você consegue dizer muito sobre a pessoa. Né? O olhar de uma pessoa carrega muita emoção, muito peso. Então, quando você... Ele é meio... O que a gente pensa nisso? A sua alma, o seu mundo interior, ele se torna um reflexo do mundo exterior por causa dos seus olhos. E quando você tem os olhos, a sua visão de mundo ajustada, quando você olha para as coisas da forma certa, o seu mundo interior se ajusta da forma certa. Por isso que é tão importante as coisas que você consome. Por isso que é tão importante você consumir conteúdos que te engrandecem, você consumir arte, você consumir música boa, você consumir grandes obras do cinema, grandes obras da literatura. Essas coisas são importantes por quê? Porque essa beleza, essa arte, né? E nem toda arte tem que ser bonita, né? Beleza não quer dizer que a arte vai ser bonita. Você tem coisas muito feias que, cara, são belas. Você tem coisas feias que são belas, entendeu? Você tem coisas destruídas que podem ser belas, entendeu? Uma cena que é visualmente não é bonita, mas ela é bela. Isso pode acontecer. Quando você ajusta a sua visão de mundo dessa forma, cara, você consegue ver a realidade meio que do jeito que ela é, sabe? Porque o que acontece? O mundo, ele se apresenta pra gente todo ao mesmo tempo. Você olha pra alguma coisa, você vê cheiro, você vê o negócio, você sente o cheiro, você consegue tocar, você consegue ouvir, você consegue interagir. Aquilo te traz memórias, aquele negócio te traz memórias. Você tem suas memórias, você tem o que você acredita sobre aquilo, você tem os seus medos, você tem sabe, as conexões com outras coisas, você tem o símbolo por trás daquilo. Então o mundo ele se apresenta pra você ao mesmo tempo. Cara, quando você fala com uma pessoa, você não tá falando com uma pessoa, você tá interagindo com o universo inteiro, separado de você, né, do qual você não tem acesso. E no qual você tem que fazer o quê? Olhar com atenção para entender um pouco mais sobre. Então, quando você ajusta a sua visão de mundo, você consegue, como a gente não consegue ver o mundo inteiro ao mesmo tempo, você consegue olhar para as coisas com um pouco mais de profundidade, e essa certa profundidade, ela te traz um pouco mais de sentido para sua vida, entendeu? É você olhar para, sei lá, cara, você olhar para o frio, né? As pessoas têm problema com frio. Você olhar para o frio como um momento ali, como uma coisa mais significativa, né? Não só como uma inconveniência, assim. Ou você olhar pro mar, não simplesmente como um lugar que você vai lá pra tomar uma água de coco e entrar brincar com a areia, entendeu? E entrar na água, sabe? Mas você vê como uma coisa mais profunda, né? Quando você olha pro seu país, pra sua cidade, pro seu povo, você não vê simplesmente uma galera fudida no mesmo buraco, entendeu? Você vê todo um histórico, todo um povo, toda uma história, uma cultura, uma forma de pensar, né, gloriosa de pessoas corajosas que fundaram aquele negócio que você está vivendo hoje, entendeu? Então, você ajustando a sua visão de mundo, você consegue olhar para as coisas de uma forma mais atenciosa e de uma forma mais profunda. Quando você ajusta a sua visão de mundo, você para de focar tanto nessas coisas que não tem importância, né? Tipo, sei lá, dinheiro. Dinheiro é tipo assim, dinheiro é bom você ter dinheiro, certo? Mas a partir do momento que você tem uma certa quantidade de dinheiro mínima ali, você não precisa mais se preocupar com dinheiro. Né? A partir do momento que você consegue colocar comida na mesa e um teto na sua cabeça, bicho, você não precisa mais se preocupar com o dinheiro. Porque meio que não é tão importante assim. Ah, legal, continua trabalhando, querer ganhar mais, né? Que não quer dizer que você vai ser feliz pra sempre, óbvio. Mas, porra, ficar se focado, obcecado com aquilo, você tá empobrecendo a sua vida, sabe? É muito triste, né? Aquele negócio é muito triste que quando você vê uma pessoa que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Então, quando você
olha também para essas coisas, você começa a olhar, você cria o efeito, o ciclo oposto, né? Deixa eu jogar meu caderno aqui. Você cria o ciclo oposto. Então, ao invés de você ver o mundo de uma forma mais negativa, agir de uma forma mais negativa e criar um ambiente imediato mais negativo, você faz o oposto. Você vê as coisas de forma mais positiva, você age de forma mais positiva, você cria um ambiente exterior imediato ao seu redor mais positivo, né? Você não tá mais de cara fechada na rua o tempo todo porque você viu uma notícia que te deixou puto. Você não tá mais, sei lá, ansioso o tempo todo. Você não tá mais vendo que a sua vida não tem algum sentido, entendeu? Você não tá mais insatisfeito com as coisas que você tem. Porque você conseguiu mudar a sua forma de enxergar as coisas, entendeu? E isso vem muito, né? Como que fazer isso, como mudar a sua visão de mundo. Cara, isso é papo de, sei lá... Eu falei um pouquinho, né, de consumir arte, essas coisas, e essas coisas belas. Mas, sei lá, a gente pode falar mais disso sobre sobre esse assunto em outros vídeos, se você tem interesse. Se você quer aprender como fazer isso com os livros, por exemplo, a sua forma de mudar a sua forma de ver os livros e de ver a leitura e de aprender, dá uma olhada no meu curso aqui embaixo, o Lectio Magna, que eu ensino todo o meu método de leitura. Eu ensino como você pode ler com mais profundidade, extrair mais conhecimento e mais valor dos livros que você lê, para poder aplicar na sua vida e melhorar a sua vida e das pessoas que você ama, beleza? Então, eu vejo vocês pelas próximas e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.